Graças e paz, igreja. É um prazer estar aqui nessa manhã. Eu ia falar nessa noite, estou acostumado. Nossa agenda de case terrível. É um prazer estar aqui nessa manhã. Estou aqui junto com minha família, a minha esposa, meus 3 filhos, a Tayane, minha esposa, minha filha Sádia, Luca, Marie. A Sádia, o nome vem da Índia. Porque a Sádia é Natane, né? Só que ela gosta de usar mais o nome Natane. Luca, o nome é Lucas em italiano. E Marie, Maria em francês. Então já profetizamos. A gente já tinha consciência não tínhamos consciência que ia viver tempo integral em missão, mas acho que alguma coisa já acontecia no meio de nós. Com o coração voltado para isso. E estamos na Jucum, já estamos na Jucum 2 anos e meio, com família, tempo integral, em missão, e Deus tem feito maravilha no meio de nós. Tem sido um desafio, não é fácil. E graças a Deus estamos aqui, conhecemos o Yuto, a esposa, na escola integrada. Tem alguns aqui que a gente já conhece também. E é isso, eu acho que depois a gente vai conversar melhor, se conhecer melhor, conhecer a história. Amém? Hoje a gente vai falar um pouco sobre um tema que foi proposto nesta manhã, foi fazendo discípulos. Mas eu queria falar com vocês hoje, nessa manhã, sobre o coração do discipulador, né? E eu sei que hoje em dia, né, muitas vezes a gente pergunta qual o problema do Evangelho hoje, por que o Evangelho não está como deveria estar, porque o que está acontecendo no cristianismo nos dias de hoje, por que os jovens estão do jeito que estão, por que os nossos jovens da igreja estão do jeito que estão, por que nossos filhos se comportam dessa forma, e muitas vezes tentando identificar um culpado, né, de quem é a culpa, né, da juventude estar do jeito que está, do Brasil estar do jeito que está, dos nossos filhos estarem do jeito que estão. Só que uma hora a gente coloca a culpa no governo, outra hora a gente coloca a culpa na escola, outra hora a gente coloca a culpa na igreja em si. Mas o grande problema no Brasil, em todas as áreas de discipulado, na verdade, é falta de referência. Porque o discipulado nada mais, nada é do que ser uma referência para a vida de outra pessoa. Né? Primeiro que você não vai criar discípulo para si, mas para Jesus, mas quem é a pessoa, quem é o Jesus mais próximo da outra pessoa? É você. Né? Nós somos a igreja. Deus nos fez a imagem e semelhança. Então nós devemos refletir a imagem de Cristo para essas pessoas. Então, por mais que temos discípulos que sejam discípulos de Cristo, a pessoa mais próxima, o Cristo mais próximo dessa pessoa é você. Então você tem que emanar a aparência de Cristo. Você tem que ser como um espelho que reflete a imagem de Cristo. Você tem que ser como um imã que atrai a presença de Deus na vida dessa pessoa. Então hoje nós temos um problema muito grande no Brasil, que é falta de referência. E o discipulado, ele é isso. Ele é uma referência na vida do outro. E o nosso maior modelo de discipulador, quem é na Bíblia? Jesus. E com quem nós devemos aprender o discipulado? Com Ele mesmo, com Jesus. E eu vejo, gente, eu nasci no Evangelho. Né? Apesar de ser novo, eu sou jovem, né? Estou saindo da adolescência agora. Mas eu nasci no Evangelho, então eu vi muitas coisas acontecerem já. Eu já congreguei numa igreja que era tradicional, essa igreja ficou avivada. Aí eu fui para a igreja que a pegada era mais jovem, né? E já tenho muitos contatos com a igreja pentecostais, então assim, eu já conheço muita coisa. E o que eu tenho observado nesses últimos tempos é que sempre a gente tenta criar um método, né? Vamos falar de discipulado hoje. Então aí vou trazer um novo método para você. E o ser humano ele tem essa mania, né, de criar métodos, né, tipo como se fosse um livro de receitas, né? Se a gente pega o modelo, porque na Bíblia tem vários exemplos de discipulado. Existe um exemplo de Moisés, Josué, tem Elias, Eliseu,
Tem vários exemplos na Bíblia. E muitas vezes nós pegamos algo que foi bem específico na Bíblia e falamos assim, não, pronto, esse é o nosso modelo de discipulado. Então nós engessamos um método, nós engessamos o Espírito Santo, assim como Jesus foi lá num templo e havia comércio na casa de Deus, e o que Jesus fez lá? Expulsou todo mundo e pegou as gaiolas, abriu as gaiolas para que a pomba saísse, né? O Espírito Santo, né? Nós como igreja, nós prendemos o Espírito Santo em gaiolas, porque é um método. Nós temos métodos para discipulado, nós temos método para pastorear, nós temos método para pregar, métodos para louvar, é tudo método. É uma caixinha, a gente pega o Espírito Santo e coloca numa caixinha. Beleza, Espírito Santo, Espírito Santo, você tem liberdade, portanto, que você não passe desses limites aqui. Você tem liberdade, mas dentro da gaiola. Nós criamos métodos para discipulado. Deus fala para Israel conquistar Jericó. E dá uma estratégia para o povo de Deus. Conquistar Jericó. O povo vai lá, aplica aquele método que Deus deu e tem sucesso. Aí o que o povo faz? Uau, deu certo. Vamos fazer o seguinte, agora é método fixo do povo de Deus. Vai agir sempre assim. Aí vai lutar contra Ai. Uma cidade bem menor, aplicando o mesmo método que aplicou em Jericó, que é uma cidade forte, gigante, que tinha gigantes naquela cidade. E falou, pô, a gente aplicou esse método, conseguimos vencer Jericó, vamos aplicar o mesmo método na cidade de Ai. Chegou lá e levou uma surra. E voltaram envergonhados. Porque quebrou o princípio de ouvir a voz de Deus. E o discipulado, nada mais, ele começa com ouvir a voz de Deus. Você tem que ouvir a voz de Deus. Então, o povo no Velho Testamento, qual era nosso relacionamento com Deus? O povo ia para a guerra. O que fazia antes? Fazia um culto, ouvia a voz de Deus. Deus falava, faço assim. Eles obedeciam a voz de Deus e conseguiam a vitória. Aí vai ter outra guerra. O que eles faziam? Voltava de novo para Deus. Ouvia a voz de Deus. Deus dava uma outra nova estratégia. Eles aplicavam essa estratégia e conseguiam a vitória. Aí tinha outro conflito. O que eles faziam? Voltavam para Deus. E assim, o reino de Deus ele é orgânico. Não é algo engessado. Você tem que ouvir a voz de Deus. Deus vai dar uma visão para vocês para esse ano. Mas no ano que vem é outro ano. A geração muda. Antigamente a geração mudava de 20 em 20 anos. Depois passou de 10 em 10 anos. Hoje, de 5 anos, 2 anos, a geração está totalmente diferente. Os nossos jovens são diferentes. A mesma aplicação do evangelho na minha época de juventude, eu não posso aplicar para essa nova juventude. O princípio permanece o mesmo. O princípio de discipulado está aqui, gente. Os valores estão aqui, mas a aplicação é diferente. Porque pessoas são diferentes. Então, como devemos aprender como discipular em nossa vida normal? Onde nós podemos observar a área da nossa vida que a gente pode aplicar no discipulado? Na nossa família. Quem é pai aqui? Você tem filhos, né? Quem tem mais de um filho aqui? Pronto. Eu tenho 3. Eu tenho 3 filhos. Será que o mesmo tratamento que eu tenho com um filho, eu tenho que aplicar com outro filho? Por quê? Porque são pessoas diferentes. E aí, nós como discipuladores não temos esse discernimento. Nós criamos um método discipulado, engessado, pronto, agora vai ser com todos, vão ser assim. Só que pessoas são diferentes. E o próprio reino de Deus é assim. Você vê que Deus criou um povo só, para ser unido, um só povo, mas com 12 tribos. Porque são diferentes, pessoas são diferentes. E cada tribo, se você for estudar o Velho Testamento, cada tribo tinha a sua peculiaridade. Uma tribo era especialista em guerra, outra tribo era especialista em agricultura, outra tribo era especialista em comércio marítimo. Né? Você pode estudar lá. E quando alguém de uma tribo visitava outra tribo, era fácil identificar, porque as roupas eram diferentes, a música era diferente, a cultura era diferente de um povo só.
Deus criou pessoas diferentes. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que eu sou diferente que você e você é diferente de mim. Imagine se fosse todo mundo igual a mim. A graça do mundo é que nós somos interdependentes. O que é isso? Eu dependo de você, que você depende de mim. Isso é o corpo. Mas para um eu posso ser mais duro, para outros, se eu aplicar com um discípulo, eu tenho intimidade com esse discípulo e eu sei que se eu gritar com ele, ele vai entender, ele vai me ouvir. Mas com outro discípulo, talvez eu mate ele se eu gritar com ele. Mas nós queremos engessar um método, um modelo para discipular. E assim como acontece na nossa família, não vai dar certo. A aplicação que você tem com o filho é diferente com o outro. Às vezes o outro é mais meloso, o outro é mais firme. E você tem que identificar como se comunicar com cada filho. A mesma coisa no discipulado. Você tem que aprender como se comunicar com cada discípulo. Um vai entender se você falar um pouco mais duro, mas o outro você tem que colocar no colo. Um já está mais maduro, o outro não. Um tem um perfil de profeta, outro já é mais pastoral. Né? Um você pode só mandar um WhatsApp, outro você tem que ir lá na casa dele. Senão ele acha que você não está dando atenção para ele. E você tem que identificar essas coisas. Para você ter a mesma coisa com Jesus. Jesus tem um relacionamento pessoal conosco. A mesma forma que ele se comunica comigo, talvez não seja a mesma que ele se comunica com você. Ele é pessoal. Nosso Deus é um Deus pessoal. E você, como discipulador, tem que ter esse relacionamento pessoal com o seu discípulo. Mas qual a essência do discipulado? Por que eu devo discipular? Por que ter discípulos? Uma coisa é você ter discípulos. Uma coisa que eu acho muito perigoso nos dias de hoje na igreja é que o discipulador, ele tem o discípulo para si. Ele quer ser um pai. Ele quer aquele discípulo como um filho. Eu pastorei durante 10 anos numa igreja e tinha muitos jovens. E eu também já congreguei numa igreja que tinha esse trabalho de discipulado. E aí o discipulador é o pai, os discípulos são filhos e tudo mais. E às vezes aparentemente parece muito bom isso, mas tem que ter muito cuidado com isso. Você é discipulador, você não é pai. Porque às vezes vem muitas pessoas aqui na igreja com problemas em casa, que não tem bom relacionamento com seus pais. Aí quer enxergar no discipulador o pai que ele não teve. Mas ele tem pai. E nós, como igreja, devemos reconciliar os filhos com seus pais. E seus pais com seus filhos. Você não pode roubar essa posição na vida dessa pessoa. Ele tem pai. Claro, você é um pai espiritual. Tudo bem. Eu estou falando para você tomar cuidado com essas coisas. Tá? Você tem que deixar bem claro. Eu sou seu discipulador. Você tem pai. Vamos orar aqui para você restaurar o seu relacionamento com seu pai. A mesma coisa as mães, né? Aí as discipuladoras, né? Os seus discípulos têm mãe. E você tem que se preocupar como é que está o relacionamento dessa pessoa com a mãe dela, né? E você tem que restaurar esse relacionamento. Você não deve roubar o lugar que não pertence a você. Então eu vejo essa questão de o discipulador, ele toma o discípulo para si. E são coisas que eu já vi lá fora, gente. Eu sei que aqui não acontece. Mas são coisas que só acontecem lá na igreja que eu congrego. Então, aquela questão de não, é o meu discípulo, né? É o meu filho. E tem essa dependência emocional, essa dependência de, né, o pai para si. Por isso que eu falo que nós temos título de pastor, mas o nosso fundamento não deve ser pastoral. Eu vou explicar isso. Nós somos pastores, mas o nosso fundamento tem que ser apostólico e não pastoral. Por quê? Porque o que é pastor? O que o pastor faz? Profissão pastor, né? Lá no tempo da Bíblia. O que o pastor fazia? Cuida de ovelha. Né? Como é a ovelha? A ovelha, eu não sei, mas eu acho que a ovelha é o único animal que Deus criou que depende totalmente do homem. Eu nunca vi ovelha selvagem.
Então, ela foi, Deus criou a ovelha para ser 100% dependente do homem. Sem o homem, a ovelha não consegue viver. Então, o pastor cuida mesmo, aí unge, que é um remédio, né, a unção, né, essa analogia da unção, do óleo da unção. O pastor ungia, porque a umidade atraía vermes, então tem que passar óleo, azeite para curar, tem que pastorear, tem que conduzir. E a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então, o pastor, ela cuida, ela abraça as ovelhas. E por que nosso fundamento não deve ser pastoral? Porque se a gente for pastoral, a gente vai segurar todo mundo aqui, não vai deixar ninguém se desenvolver. Vai cuidar de todo mundo. Mas o que é apóstolo? Apóstolo é aquele que envia. E nosso trabalho como discipulador é preparar esses filhos espirituais para se desenvolverem. Como é que eu vou ter sucesso como um pai na vida dos meus filhos? Se eles conseguirem se desenvolver e conseguir crescer e avançar. E o sucesso, o bom pai, você consegue identificar na vida dos filhos, né? O quanto eles vão avançar. Se os meus filhos não crescerem mais do que eu, então eu fui péssimo como pai. E você como discipulador, se você não conseguir desenvolver seu discípulo para que ele se desenvolva mais e vá mais longe, então você não teve sucesso como discipulador. Aonde que a gente vê isso na Bíblia? Na vida de Elias. Eu sempre perguntava assim, eu falei, Deus, por quê? Tem algumas perguntas, eu leio a Bíblia e faço algumas perguntas bem humanas de propósito, para conseguir respostas, né? Então, quando eu leio o Novo Testamento, eu falei assim, Elias tem que vir primeiro, tal. Eu falei, por que não tem que vir Eliseu? Né? Eliseu fez o dobro. Né? Então, assim, eu, na minha pergunta totalmente humanista, eu falei, não, tem que ser Eliseu. Eliseu é melhor do que Elias. E por que tinha que vir Elias? Né? Primeiro que Elias, ele foi a unção de Elias. Qual a unção de Elias? Elias foi aquele que apontou o fogo de Deus, né? Desafiou os profetas de Baal e falou assim, aquele que responder por fogo, esse é o Deus verdadeiro, né? O princípio básico, o único que pode responder com fogo é Deus. Satanás é incapaz de produzir fogo, mas ele é invejoso, por isso que ele coloca a sua figura como aquela figura cheia de fogo, tudo mais, porque ele é invejoso, né? Satanás, ele não é capaz, ele não tem capacidade de produzir fogo, senão Elias não teria desafiado. Elias desafiou. Aquele que responder por fogo, este é o Deus verdadeiro. Então Elias, ele apontou para o fogo de Deus. E João Batista fez o quê? Apontou para Cristo como um fogo de Deus. Este é o Filho do Deus Altíssimo. E apontou para Jesus. Então a unção de Elias era apontar para Cristo, apontar para o fogo. Mas voltando, por que não Eliseu e Elias? Tinha que ver Eliseu. Eliseu fez tudo em dobro. Foi melhor, né? Na minha visão humanista. Mas por que Elias? Porque Elias conseguiu deixar um discípulo. Ele deixou um sucessor. Eliseu não. Elias conseguiu preparar alguém que desse continuidade ao seu ministério. Então por isso que Deus, ele lembra de Elias, mas não de Eliseu. Não dizendo que Eliseu é ruim. Ele conseguiu cumprir sua função. Mas só falando essa questão de discipulado. Moisés foi aquele que direcionou o povo para sair do Egito. Mas Josué foi aquele que entrou na terra prometida. Moisés preparou para concluir o seu chamado. Primeiro princípio. Visão é transferível. Por que nós devemos ter discípulo? Porque a visão que Deus deu para você, essa visão é transferível. Eu vejo muita gente falando assim, não, meu propósito. Deus te criou com propósito. Tem um propósito de Deus na sua vida, irmão. Glória a Deus por isso. Existe uma razão da sua existência. Mas existe um propósito ainda maior, que é o propósito de Deus para a humanidade. E a missão que Deus deu para você, Deus não te criou e preparou um propósito para você. O propósito não foi criado por causa de você. Você foi criado por causa do propósito. Um exemplo, Deus quer resgatar a cidade de Salvador. Essa já é um propósito que já foi concretizado. Mas aí Deus vai escolher os seus filhos para que isso seja realizado. Então, é você que é chamado para o propósito. E nós vemos isso na Bíblia, na vida de Elias. Deus chega para Elias e fala assim, olha, unja Eliseu. Deus dá 3 missões para Elias. Só que o que é interessante é que Elias só faz um. E depois é arrebatado.
Aí, eu, novamente, na minha mente humanista, falei assim, como assim? Elias não conseguiu cumprir o seu chamado. E foi arrebatado, porque para mim, assim, né? Para uma pessoa ser arrebatada, tem que ser o top da galáxia, né? Tem que ser o cara, né? Irrepreensível, né? Cumpriu 100% do seu chamado. Aí Deus dá 3 missões para Elias, ele só cumpre 1 e é arrebatado. E qual foi essas missões? Tá, isso está lá em 1 Reis, capítulo 19. Deus fala com Elias, olha, unja Hazael como rei da Síria, unja Jeú como rei de Israel e unja Eliseu como profeta em seu lugar. Primeira coisa, irmão, se você é discipulador, você tem que estar curado para isso. De preparar alguém para que faça o dobro que você faz. Isso é um coração de discipulador. Né? Eu tenho um termo que não é que eu acho errado, mas também eu acho perigoso, igualzinho como o pai, né? Isso se torna algo perigoso se você não tiver discernimento e sabedoria de como lidar com isso. Até onde você é pai do seu discípulo. Mesma coisa é até onde você é cobertura do seu discípulo. Porque tem gente que realmente é cobertura, literal. É tão cobertura que impede o discípulo crescer, porque tem uma cobertura impedindo. Né? E discipulador não tem que ser cobertura, tem que ser base. Ele tem que ser fundamento para que seu discípulo cresça. Então, Elias tem que preparar alguém para substituir ele mesmo. Mas o que acontece? Elias só unge Eliseu. Ele não ungiu Jeú, nem Hazael. E aí ele é arrebatado. E quem unge Jeú e Hazael? Eliseu. Porque a missão é transferível. Talvez Deus fale algo com você que nem sempre você vai cumprir. São os seus discípulos, são as pessoas que vão vir depois, que você vai preparar essas pessoas. Lá em Hebreus, se eu não me engano, capítulo 11, que fala dos heróis da fé. E aí tem uma lista lá dos heróis da fé. E aí fala assim, nenhum deles conseguiu receber a sua promessa. Mas são os heróis da fé. Pela fé, né, eles foram presos. Pela fé foram chicoteados. Pela fé foram perseguidos. Pela fé morreram. Pela fé Moisés saiu do Egito, mas não pisou na terra prometida, não entrou na terra prometida. Pela fé, tudo isso pela fé. Aí hoje, quando a gente vê alguém que não consegue alguma coisa, fala, está em pecado. Né? Já aponta logo, né? Alguma coisa aconteceu. Mas a unção é transferível. A missão foi dada para Moisés, mas quem completou foi Josué. A missão foi dada para os apóstolos, mas quem está completando é a igreja de Cristo aqui nos dias de hoje. Ide às nações. E pregar o evangelho. Né? Em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Os 12 conseguiram completar essa obra? Não. Porque até hoje existem muitas nações que não conhecem o evangelho. Então, essa missão ainda não foi completada ainda. Foi transferido para nossas vidas. Agora está sobre nós essa responsabilidade de pregar o evangelho em todas as nações. Abre a Bíblia de vocês lá em João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 35. Acho que é só eu que eu não achei ainda. A minha versão é NVT, pode ser um pouco diferente, mas dá para acompanhar. No dia seguinte, João estava novamente com os 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao virem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. A gente vai ler em partes, tá, irmão? Aqui foi aquele episódio que Jesus estava no Rio Jordão, e aí Jesus veio, tem toda aquela história, aí João fala, quem sou eu? Tal, aí Jesus, não, vamos para cumprir a palavra do Senhor, aí a pomba desce, Deus fala, glória a Deus. Aí no dia seguinte, Jesus não vai embora, né? Parece que quando a gente lê assim, a palavra de Deus corrido, parece que Jesus foi lá, batizou e foi embora, né? Não, ele ficou por lá mesmo. E tanto que no dia seguinte está João com um dos seus discípulos conversando e passa Jesus assim. Aí João fala assim, olha lá, ó, é ele que vocês têm que seguir. O que vocês estão fazendo aqui comigo? Então, como discipulador, sempre aponta para Cristo. Sempre coloca Cristo como prioridade na vida deles. E João, como discipulador, ele falou assim, olha, olhe para ele, é eles que você tem que seguir.
Não sou eu. O que vocês estão fazendo aqui? É ele que é o Filho de Deus. Ele que é o Messias. E nosso coração, eu estou querendo falar para o coração do discipulador aqui. Né? Você tem que morrer para si mesmo. Entender, assim como entendo que os meus filhos, ele pertence a Deus. Deus confiou a mim para cuidá-los, para educá-los. Mas eu tenho que preparar eles para Deus. Para seguir o seu ministério, seguir o seu propósito. A mesma coisa do nosso discipulado. Não tome ele para si, não roube aquilo que pertence a Deus. O seu discípulo pertence a Cristo. E sempre apontem para Cristo. E assim foi o que João fez. Versículo 38. João olhou em volta e viu que o seguiam. O que vocês querem? Perguntou. Eles responderam, Rabi, que significa mestre, onde o Senhor está hospedado? Venham e vejam, disse ele. Eram cerca de 4 horas da tarde, quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado, e passaram o resto do dia com ele. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar o irmão Simão. Ele disse, encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse, Simão, você é filho de João, mas será chamado Cefas, isso é, Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia, encontrou Filipe e lhe disse, siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e disse-lhe, encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo. Até aqui. Então, os discípulos chegam para Jesus e Jesus percebe que está sendo seguido. E Jesus fala assim, o que vocês querem? Não, a gente quer saber onde você mora, como você vive. Né? Queremos saber do seu dia a dia. E aí eles falam assim, venha e veja. Venha e veja. E aí os 2 vão e seguem Jesus. Aí André conhece, vai lá chamar Simão e fala assim, olha, nós conhecemos o Cristo, vem ver. E aí chama Filipe, vem ver. Aí Filipe chega para Natanael, conhecemos o Cristo, aqueles que os profetas falaram, que Moisés disse e tal. Está ali, o nome dele é Jesus. Filho de José, de Nazaré, né? Em outras palavras, né? Filho do Zé, o vizinho ali. Sabe Zé, marceneiro? Então é filho dele. E aí Natanael, não é que tem alguma coisa boa em Nazaré? Porque Nazaré, né? Aquele canal Discovery Channel fez um documentário da vida de Jesus e fizeram uma pesquisa bem como era o costume da época, a classe social, econômica. E Nazaré era aquela cidade bem pobre mesmo. Era nível de miséria mesmo, assim. E aí o pessoal fala assim, não é alguma coisa boa de Nazaré? Por isso que tem essa expressão. E aí o que Filipe fala? Venha e veja. A mesma mensagem que Jesus disse para Filipe, ele disse para Nazaré. Venha e veja. E o que é discipulado, irmão? E o discipulado é isso. É convivência, é ser exemplo. Pode existir métodos, pode existir ensino, mas as pessoas aprendem com exemplo. Quem tem filho aqui sabe, você pode ensinar o que for, mas ele vai repetir o que você faz, e não o que você fala. Você pode falar A, mas se você faz B, os seus filhos vão fazer B. Se com nossos filhos é dessa forma, porque gente, o ser humano aprende assim, isso é uma lei natural da criação. Até os animais são assim. Os filhotes aprendem olhando o exemplo dos seus pais. Né? E o discipulado é assim. Jesus ele aplicou um método, um modelo de discipulado. Venha e veja. Veja como eu ando. Veja como eu falo. Veja a minha vida. Veja como eu sou em casa. Veja como eu sou com meus filhos. Vem me conhecer. Isso é discipulado. Discipulado não é chegar para a pessoa aplicar um estudo ali, faça isso e pronto. Siga essa receita que vai dar certo. Mas não. Discipulado é relacionamento. A melhor pregação é aquela que você não precisa citar palavras.
É o seu exemplo, é a sua vida que vai transformar, é o seu testemunho que vai transformar. Venha e veja a mesma mensagem. E o segredo do discipulado é esse, é manter a mesma mensagem de Cristo. Filipe aplicou a mesma palavra para Natanael. Assim como Jesus chegou para Filipe e falou assim: venha e veja. Venha me ver, venha me conhecer. Venha saber quem eu sou. Venha conhecer os meus defeitos também. Não somos perfeitos. E discipulado é isso, é saber que eu, como discipulador, também sou falho, eu sou homem, eu sou ser humano. Eu posso errar com minha esposa, posso errar com os meus filhos, mas a graça nos basta. Apesar de eu errar, eu consigo me levantar e me corrigir e pedir perdão. É uma vida de renúncia. A nossa vida é uma vida de renúncia. Nós estamos crescendo dia após dia. Nós vivemos de glória em glória, dia após dia. Transformação atrás de transformação. Mudança depois de mudança. Nós somos transformados pela presença de Deus todos os dias. E o discipulado é isso. Vem andar comigo, vem caminhar comigo, vem ver como eu ando, vem ver como eu falo, vem ver como eu trato a minha esposa. Então, se você tem discípulos, não adianta. Você pode aplicar o melhor método de discipulado se você não trata bem sua esposa. Você pode aplicar o melhor método de discipulado se você, mulher, não trata bem o seu marido. Você pode aplicar o melhor método de discipulado se você não consegue cuidar bem dos seus filhos. Se você não é um bom pai, se você não é uma boa esposa, se você não é uma boa esposa. Não adianta. Você pode aplicar o melhor método de discipulado. Os discípulos vão olhar para você. Vai ver a sua vida e vai reproduzir o que você faz. Então você observa qual o nosso problema hoje no Brasil, com os nossos jovens da igreja, porque os nossos jovens estão indo para a faculdade se desviando. Porque os nossos jovens chegam a uma certa idade e querem experimentar o mundo. Porque os nossos filhos vivem uma luta ferrenha todos os dias, porque não quer mais viver, não quer mais andar na igreja, mas quer experimentar as coisas que estão lá fora. Porque falta referência na igreja. Falta pais de verdade, faltam mães de verdade. Pessoas que sejam como exemplo, modelo, uma referência. Lá na minha igreja, onde eu congregava, eu era do louvor, e de repente nós jovens do louvor, nos reunimos e falamos assim: vamos buscar Deus, né? De verdade, porque eu classe, gente, estou falando da minha classe, tá? Eu sou músico, eu toco na igreja, então estou falando mal da minha própria classe. Mas é coisa ruim a música na igreja, viu? Né? Não lê, é o que menos lê a Bíblia. Eu sei que aqui, graças a Deus, né, é só na minha igreja. É o que menos lê Bíblia, é o que menos ora. Né, porque a responsabilidade dele é tocar. Né, a função, ao ministério dele. É engraçado que lá no ciclo ministério do apóstolo Paulo não tem músico, né? Mas ele pega, não, a música é o meu ministério. Aí toca e pronto, acabou. Graças a Deus, em muitas igrejas isso está mudando, mas há um tempo atrás era muito comum, né? O músico toca, né, no louvor, terminou o louvor, fica lá de fora. Não lê Bíblia, não ora, não participa das orações, da campanha de orações, não vai para a vigília. Né? No culto de domingo das senhoras lá, que só tem senhora lá, ninguém vai lá tocar o instrumento, fazer um louvor. Né? É assim, terrível. E se você tomar o instrumento, meu Deus, é a mesma coisa que tomar um peru de uma criança. Né? Se magoa e sai da igreja. Se você fala assim: ó, meu irmão, você tá demais, eu vou tirar o seu instrumento aqui, vamos cuidar de você, aí fica logo chateado, se infla todo e sai da igreja. E aí o que acontece? O jovem, gente, eu aprendi isso lá na igreja. O jovem, quando chega na igreja, ele não olha o pastor como referência. Ele não vai olhar para o pastor como referência, porque o pastor é pastor, ora. Ele tem a obrigação de ser exemplo. Né? O pastor preparado, né? Tá maduro. Então o jovem ele não vai olhar para o pastor. Ele vai olhar para quem? Ele vai olhar para os meninos do instrumento. Como referência. Uau, por isso que tem muita criança querendo ser baterista. Né? As crianças olham para... Gente, o louvor, o ministério de música, aí depende de cada igreja. Tem igreja que vai falar ministério levítico, ministério de louvor, ou banda, não sei. Mas a turma do louvor,
é uma referência na igreja. Tem um poder gigante de discipulado. Você não imagina isso. O poder de discipulado que os meninos do instrumento têm. Porque o jovem chega na igreja e fala assim, poxa, quero ser igual aquele cara ali, está tocando guitarra, tocando bateria, e olha como referência. E não vai olhar para o pastor. Porque o pastor já estudou para isso, é formado, tudo mais, BP, já está velho. Aí vai olhar para o vai olhar para o jovem. Ele vai olhar para o jovem. Então, aprenda isso, todo instrumentista é um discipulador por natureza. Todo mundo que vai entrar ali vai olhar logo para ele. Poxa, legal, ficar ali tocando, cantando, que legal, tocando instrumento. Pronto. Aí ele olha para o adorador lá. O adorador, o músico não ora, não lê Bíblia, não participa das campanhas de oração, e vigília, não vai. E aí o que isso gera na igreja? Uma geração de jovens que não lê Bíblia, que não ora, que acha a oração muito chato, não tem compromisso com a igreja, e aí vai gerando essa geração. E aí o que a gente fez lá na igreja? Foi, vamos mudar isso. A gente era tudo adolescente, irmão. Foi na época que minha esposa me conheceu, né, e se apaixonou, me viu cantando lá. Eu tinha uns cabelos grandes assim, tocando violão. Né? Aí eu falei assim, não, vamos. A gente, pra você ver, a cabeça de adolescente, a gente não tinha conhecimento. A gente não tinha preparo nenhum. A gente falou assim, não, vamos ler o livro de Números e Levítico, porque, né, fala muito de levitas, né? E vamos lá, vamos ler e vamos reproduzir o que eles faziam. Aí você vê, né, um monte de adolescente. Aí a gente começou a ler Levítico e Números e falou assim, eles ungiam o templo, né, os levitas, então vamos ungir. Aí tinha ungia os músicos, né? Ungia, tudo adolescente. Ungia tudo e consagrava o instrumento e tal. E aí ensaiava e orava. A gente pegava, na igreja que eu congregava, tem uns envelopes do dízimo, a gente colocava lá todo mundo no chão e profetizava e orava. E aí, a gente ungia, orava nas cadeiras, e a gente começava a orar, a gente fazia campanha de estudo bíblico, a gente começou a ler Bíblia, a estudar Bíblia, e aí a gente começou a orar, todo dia de culto, a gente ia para a igreja de manhã, 6 horas da manhã, para ter um momento de oração e consagração. Gente, isso foi transformador na igreja. Os jovens começaram a acompanhar a gente, começaram a orar também. Nos ensaios, eles iam para o ensaio, para estar no ensaio adorando. E aí começaram a participar das orações. Isso foi transformando a juventude da igreja. Por causa de referência. Discipulado é referência. Se você não se dispor a transformar e ser um exemplo na vida dessas pessoas, a gente não fez curso, a gente não deu aula para ninguém, não aplicamos nenhum método. Apenas produzimos o que a gente aprendeu na Bíblia. Nos transformamos em referência na vida desses jovens. Os jovens, olhando esse exemplo, começou a transformar e reproduzir também. Então, a mesma coisa que Filipe fez, venha e veja. Discipulado é relacionamento. Venha e veja. Venha ver como eu sou. Minha família, todos são evangélicos, né? Eu tenho minha esposa. Mas vai ter momento que a gente vai se estressar. Eu vou falar mais estressado vou, né, falar mais firme com minha esposa. Isso é normal, ele vai ver que eu sou um ser humano. Ele vai ver e também vai conhecer os meus defeitos. Você está curado para isso? Para expor os seus defeitos para o seu discípulo? Você acha que Eliseu não conhecia os discípulos de Elias? Você acha que Josué não sabia os defeitos de Moisés? Você acha que Timóteo não conhecia os defeitos do apóstolo Paulo? Barnabé? E por que a gente quer ser pessoas perfeitas na vida dos nossos discípulos? Esconder os nossos erros, esconder os nossos defeitos. Sabe uma coisa que a gente estava conversando muito lá em casa? Pedro, né? Imagine, alguns dos evangelhos foram escritos por discípulos de Pedro. E no evangelho fala muito mal de Pedro, né? Tem algumas passagens, né, que escalda Pedro, né? Pedro, né, negou, né? Pedro foi sanguíneo e queria se aparecer, entrão, repreendeu Jesus, né? Eu te repreendo, né? Que ser maior do que Jesus e tudo mais. Aí você fala assim, meu Deus, como é que Pedro permite? Porque se um discípulo meu vai escrever alguma história, né? Eu ia falar assim, não, rapaz, esse negócio aqui abafa o caso. Não existe não, sabe? Deixa pra lá, né? Pula essa parte,
Né? Eu errei, mas vai ficar entre nós. Né? O povo vai se escandalizar com o meu erro. Mas por que Pedro permitiu? Porque é para nos ensinar, irmão. Pedro não era perfeito, não. Ele queria que as pessoas conhecessem quem realmente ele era. Gente, isso é tão tremendo na Bíblia. É tão tremendo. Quando leio as cartas de Paulo, eu percebo a evolução de Paulo, o crescimento de Paulo no Evangelho. No início, claro que na Bíblia não está em ordem cronológica, as cartas de Paulo, não está em ordem cronológica, mas as primeiras, se você for estudar em ordem cronológica, você vai observar que Paulo, no início, nas suas primeiras cartas, ele fala assim, não, eu não fui ungido por homens, eu fui ungido por Deus. Né? Porque o pessoal já havia, né, uma fofoca naquela época, Paulo não foi ungido por Jesus, né? Não andou com Jesus. Né? Pedro sim. Aí Paulo, não, mas eu não fui ungido por homens, eu fui ungido por Deus, né? Ó, sou maior do que Pedro, sou maior do que todo mundo. Aí continua. Aí depois na outra carta, Paulo faz o quê? Não, rapaz, é assim, ó. Eu fui ungido para o incircunciso, Pedro para o circunciso. Então já se colocou no mesmo nível. Aí Paulo, quando está velho, né? O que ele fala? Gente, de todos os apóstolos, eu sou o menor. Né? Tipo assim, eu aprendi. Né? Amadureci. Aí você vê Salomão. Também a Bíblia não está em ordem cronológica, mas Salomão escreveu 3 livros. O primeiro livro de Salomão era o quê? Cantares de Salomão. Né? Apaixonado, jovem, viu uma morena e pronto, aí ele se apaixonou, a donzela e tudo mais, né? Cheio de fogo. Aí depois ele amadurece. Aí escreve Provérbios, né? Um livro mais cabeça, tal, cheio de conhecimento, cheio de métodos e conselhos. E aí na sua velhice ele escreve Lamentações. Não, Lamentações não, como é? Eclesiastes. E aí fala, gente, tudo é vaidade. Né? Tudo é vaidade. Eu amo isso na Bíblia. A Bíblia ele mostra para você a evolução da pessoa. Os erros. Né? A gente conhece, os defeitos de Davi. A pregação hoje não é falar mal dos personagens bíblicos, né? Mas eu gosto disso, sabe por quê? Isso traz a humanidade. Porque a gente olha para os personagens bíblicos e enxerga eles como super-heróis. Grandes homens. Aí fala assim, não, eu não vou ser como Davi, porque Davi é o Davi. Né? Jamais, não é mais para os dias de hoje. Pessoas como Josué, como Moisés, como os apóstolos, não acontece mais nos dias de hoje, porque são super-homens. E aí quando você conhece, quando você estudar a Bíblia, analise os defeitos de cada um, veja os erros, que você vai aprender muito, você vai, nossa, meu Deus, é igualzinho a mim. Né? Olha só, igualzinho. Aí você vê Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas veja os erros de Davi. E a Bíblia faz questão de registrar isso. Eu costumo falar, eu tenho Davi como referência para meu ministério, meu chamado. Menos como pai. Porque Davi foi um péssimo pai. É um homem segundo o coração de Deus. Mas foi um péssimo pai, gente. E aí você aprende, meu Deus, o que é isso, né? Aí você aprende a primeira lição. Um homem segundo o coração de Deus não significa ser um homem perfeito, mas ser um homem sincero. Davi não deixava nada para si. Ele abriu o coração mesmo. E falava. Quem sou eu? Estou errado, pequei. Ele era um homem sincero. Um homem de coração aberto, peito aberto. Isso é ser um homem segundo o coração de Deus. Não é ser perfeito. O discipulado não é perfeição. Mas é você, assim como o seu discípulo é imperfeito, você também é. E é a graça de Deus que nos basta. É Jesus o perfeito que nos referencia. Então, assim, aqui a gente aprende que a mensagem tem que ser a mesma. A mesma mensagem que Cristo deu para você, você tem que reproduzir para as pessoas, para os seus discípulos. Mas eu queria que vocês acompanhassem aqui no mesmo livro, no capítulo 15. João, capítulo 15. Primeiro versículo. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim, que não dá fruto, ele corta.
Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto, se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, produz muito fruto. Amém? Até aqui. Então, assim, fala de fruto. Se você estiver nele, se você estiver em Cristo, você vai produzir fruto. Mas eu acho interessante como a gente lê a Bíblia, né? E a gente começa. Nós temos uma gramática, né, no nosso português, né? E isso é tão automático em nossa mente que a gente aplica na leitura também e acaba perdendo algumas revelações que estão na Bíblia. Porque o reino de Deus é diferente do nosso reino. A linguagem é diferente. Então, quando a gente citar esse versículo, a gente vai falar o quê? Quem tiver, na verdade, quem tiver nele, esse vai produzir muitos frutos. Mas não é isso que a Bíblia fala. Porque, às vezes, eu vejo muita gente pregando assim. Então, quem tiver nele vai produzir muito fruto. Né? Então, laranjeira produz o quê? Laranja. A goiabeira, a goiaba. O ser humano, outro ser humano. Né? Então, assim, frutos, né, que está aqui, são pessoas, são discípulos. Então, quem tiver nele vai ter muitos discípulos. Aí você vai ver igrejas e discipuladores que têm lá seus 25 discípulos. Né? Esse é ungido, abençoado, glória a Deus. Aí o outro tem 3, olha assim, meu Deus, misericórdia. Vamos orar. Né? E aí cria essa cultura. E aí começa aí, gera muitas coisas, gente, muitas coisas. Competição, né? Vaidade e tudo mais. Pô, um tem 25, outro tem 3. Um que tem 25 tem mais unção. O que tem 3 tem menos unção. Gente, a Bíblia não está falando disso. É isso. A Bíblia não está falando disso. Mesmo porque... Gente, olha que tremendo isso. Por quê? Tem um versículo que existem muitas canções assim, né? Aquele que era, que é e que há de vir. Porque nosso português fala que primeiro é o passado, presente e futuro. Mas na Bíblia não está assim. E aí o Cirilo fez essa música, né? Aquele que era, aquele que é e o que há de vir. Porque é passado, presente e futuro. E ele fez essa música há uns 15 anos atrás. E aí, um tempo atrás, ele falou, Espírito Santo, ele cantando essa música, o Espírito Santo falou com ele, essa música está errada. Não é assim. Ele, como assim está errado? Meu Deus, não. Versículo tão simples, né? Não está errado, não é possível. Está errado. Aí ele foi olhar para a Bíblia e realmente estava errado. O versículo não é assim. No versículo está escrito, aquele que é presente. Aquele que era e o que há de vir. Mas por que isso? Porque, primeiro, Deus é. Eu sou. O tempo de Deus é presente. É o agora. Ele é. Né? Aquele que era. Aquele que é. É aquele que era e aquele que há de vir. Mas a gente nunca lê esse versículo assim. Existem várias canções que cantam. Aquele que era, aquele que é e o que há de vir. A mesma coisa acontece nesse versículo. Nosso português tende a ler muitos frutos. Mas lê lá no versículo 5, o que está escrito lá. Em qualquer versão aí. Está escrito o quê? Muito fruto. No singular. E não no plural. Aí o outro abre lá em Gálatas 5... Gálatas capítulo 5, versículo 22. Quem conhece a Bíblia sabe o que está lá, né? É o quê? Os frutos do Espírito? O fruto. Eu estava perguntando a Deus, Senhor, será que está falando de pessoas aqui? E aí quando analisei fruto, eu lembrei do Gálatas capítulo 5. Que é fruto também. O fruto. E não frutos. Então, o fruto do Espírito é o quê? Gente, eu gosto de falar o seguinte.
Muita gente fala, aí vai de cada igreja, de cada denominação, né, e tudo mais. Aí fala assim, qual é a evidência do batismo do Espírito Santo? É o falar em línguas, né? E, gente, a Bíblia responde todas essas perguntas, tá? Qualquer pergunta que você tiver, pergunte para a própria Bíblia, que ela responde. Então, como ele identifica se a árvore é boa? Através do seu fruto. Como é que você identifica que você é batizado do Espírito Santo? Pelo quê? Pelos seus frutos. E a Bíblia fala do fruto. Né? Então, qual é a evidência? É falar labachúrias? Mas qual a evidência do batismo? É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gente, aqui dá já uma manhã só de pregação se eu falar só sobre isso aqui. Mas esse é o fruto, tá? Não é parte dela. Esse é o fruto. Eu costumo falar que... como explicar isso para você? Que é o fruto. Mas como é fruto e tem vários elementos, né? Amor, bondade, fidelidade. Por exemplo, a fruta. O que caracteriza a fruta laranja? O que identifica na fruta laranja? Ela tem o quê? Vitamina C, ela tem os minerais. E isso é todas as vitaminas que tem naquela fruta é o que vai dizer que aquilo dali é laranja. Sabor, a cor, todos esses elementos identificam que aquela fruta é laranja. E o fruto do Espírito é o quê? São esses sais minerais, essas vitaminas. Né? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os elementos do fruto que você tem que produzir. É o que está lá em João. Aquele que estiver nele vai produzir muito fruto. Muito amor, muita paciência, muita bondade, muita fidelidade, muito domínio próprio, alegria. Você vai produzir muito fruto. Não é quantidade, números de discípulos, mas sim vida, testemunho, exemplo, referência, modelo. E esse é o segredo do nosso discipulado. E aquilo que eu falei logo no início. O seu discipulado tem que ser baseado em preparar a pessoa, para que ela se desenvolva. Uns aos outros. Nosso evangelho tem muito mais a ver com uns aos outros do que a mim mesmo. Hoje nós vamos para o culto para ouvir a palavra para mim, né? Eu quero ouvir a palavra para a minha vida. Né? Eu quero ouvir a resposta para os meus problemas. Eu quero ofertar para receber a minha bênção. Eu quero a salvação da minha família. Eu quero saber o meu propósito. É tudo eu. É tudo meu. Só que o culto não é para isso. O culto é para viver em unidade. A Bíblia fala muito mais de uns aos outros do que sobre mim mesmo, eu comigo mesmo. Né? A minha bênção, a minha oração, os meus problemas, o meu propósito, o meu chamado, a minha missão, a minha experiência, a minha adoração. E esquecemos de uns aos outros. Mas a Bíblia, ela fala de uns aos outros. Eu vou ler aqui, mas não vou citar versículos para não demorar muito. Mas a Bíblia fala sobre... Cumprimentem-se uns aos outros, animem uns aos outros, perdoem uns aos outros, edifiquem-se uns aos outros, sirvam uns aos outros, leve os fardos pesados uns dos outros, encorajem uns aos outros, reúnam-se uns com os outros, sejam bondosos e atenciosos uns com os outros, aceitem-se uns aos outros, cuidem uns dos outros. Use seus dons para o bem dos outros. Hospedem uns aos outros. Orem uns pelos outros. E sejam suporte um do outro. Suportai-vos uns aos outros. Aí fala assim, suportai-vos uns aos outros, irmão. Não é ficar assim, não suporta aquele fulano, mas eu tenho que aguentar. Não é isso, irmão. Não é isso que a Bíblia está falando, não. Suportai-vos é ser suporte. Suportar uns aos outros, isso é discipulado. Aí você está aqui, você é base
para que o outro se imponga em você. Isso é discipulado. Se eu tivesse um quadro aqui, ia desenhar uma pirâmide aqui, né? Então imagina uma pirâmide. Né? É aula de coach aqui. Aí você coloca as camadas. Coloca as camadas aqui na pirâmide. Aí no evangelho, tá, gente? Lá na minha igreja. Lá onde eu fico é assim. No topo, quem que está? O pastor. Né? Aí na camada de baixo, quem que está? Os obreiros, né? Diácono, aí vai de cada liturgia de cada igreja. Né? Tal. Aí vai, os líderes. E aí embaixo está o povão, né? Esquentar banco. Mas é isso que a Bíblia nos ensina? Quem é a pedra da nossa alicerce? Primeiro começa aqui. É Jesus. E quem é o nosso fundamento? A pedra é o nosso alicerce. Nosso fundamento são os apóstolos. E aí começa. Nossa liderança vai. E as crianças que estão lá, né? Os novos na fé, nossos filhinhos, estão lá em cima. Porque são crianças ainda. Crianças que quer aparecer, quer crescer, quer estar lá. À medida que vai amadurecendo, vai descendo. Então, é um adolescente, está ali. É jovem, né? Quer o seu espaço, quer falar, quer ser escutado. Está ali. É criança na fé. Está no topo. Então, o que nós temos hoje? A pirâmide anterior. São pastores lá em cima. Ou seja, pastores infantis. Pastores com criancice. Porque a Bíblia nos ensina a ser como criança, mas não praticar criancice. Tá? São duas coisas diferentes. Né? Nós temos que ser puro como criança, mas não fazer meninice. Então, o que nós temos hoje? Liderança praticando meninice. E as ovelhas são mais maduras, que tem que estar lá suportando os pastores. Né? Aguentando os pastores. Então, gente, à medida que você vai amadurecendo, olha o que aconteceu com Paulo. Quem era Paulo? Estava no topo. Se converteu. Né? E quem era Paulo? Né? Saulo, né? Quem ele era? O doutor da lei. Conhecedor da palavra e tudo. Pronto, então começou aqui. Ó. Pronto, agora eu estou com Cristo. Eu sou o maior de todos. Eu não fungido por homens. Mas fungido por Deus. Está aqui. Aí ele vai descendo. Não, somos iguais. Não, eu sou o menor. Sou ninguém. Né? É a mesma coisa com Salomão. Salomão está lá apaixonado, a donzela, os montes, né? E tal, está ali, está no topo. Aí vai diminuindo. Né? Provérbios, depois Eclesiastes. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Isso é amadurecimento. Então, quanto mais você amadurece, mais você percebe que, caramba, tudo é para Deus. Sabe? Tudo é para Deus. Aí que vale a pena, né? Querer aparecer e tal, tudo mais. Hoje a gente vive um evangelho de Instagram. Né? Tem que ser percebido, tem que ser visto, tem que receber curtidas. Gente, vou falar uma coisa séria hoje. Né? Não que o que eu falei antes não foi sério. Né? Mas teve um caso de suicídio recentemente, né? De um pastor. E no ano passado, né? No ano passado e esse ano, houve um surto de suicídio de pastores. Não foi um caso isolado. Houve outros casos também. Conheci um caso no ano passado de um pastor que cometeu suicídio e aparentemente o seu ministério estava bem, na sua casa estava tudo bem, com suas ovelhas estava tudo bem, o ministério crescendo, estava feliz, nas redes sociais sorrindo, feliz, tudo prosperando, e ele cometeu suicídio. Foi um susto, ninguém entendeu nada. Como assim? E gente, eu não sei, eu não tenho essa resposta. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que está acontecendo. Mas será, eu fiz uma pergunta, será que é porque ele não suportou mais ser o perfeito? Tem que ter uma boa família, tem que ser um bom marido, tem que mostrar que é um bom marido, tem que mostrar que é um bom pai, tem que mostrar que é um bom pastor. Aí se falar sim para um, aí vai magoar outro. Aí se falar não, vai magoar outros ainda mais. Aí tem que tentar agradar todo mundo ao mesmo tempo. Gente, é terrível isso. Né? E não conseguiu suportar. É o meu pensamento, tá? Eu não sei, eu não tenho essa resposta porque isso acontece. Né? Ninguém percebeu.
Eu acho que ele não conseguiu, chegou um momento que ele não conseguiu manter tudo em perfeita harmonia e ser perfeito em tudo, e preferiu tirar a própria vida do que passar uma vergonha de dizer assim, eu não estou bem no meu casamento, ou ter vergonha de dizer assim, gente, eu estou cansado do ministério, que eu preciso de férias, preciso de descanso, porque se ele falar isso, ele está demoniado, né? Se um pastor falar assim, gente, eu estou cansado, gente, eu estou irritado, gente, eu não estou bem com minha esposa, aí não é mais pastor. Né? Aí a gente olha para a Bíblia e vê Pedro, o processo de Pedro, a gente vê o processo do apóstolo Paulo, a gente vê o processo de Moisés, de Davi, de todos esses homens. E vê um processo nele, gente, de Elias, desafiou 400 profetas de Baal, foi desafiado por uma mulher e saiu correndo. Então nós temos problemas sim. Então essa questão de tentar ser o perfeito, tentar ser o exemplo perfeito, o perfeito é só Cristo. Ele é nosso referencial. E aquilo que eu falei no início da pregação, Jesus é o nosso modelo de discipulado. Ele é o nosso modelo de discipulado. Se existe um método, eu falei aqui no início que a gente não deve aplicar método, mas se existe um, tem que ser o de Cristo. E aí você observa, ele teve 12 discípulos. E se você for analisar, cada discípulo é diferente, e o tratamento de Jesus com cada um deles era diferente também. É um discipulado personalizado. Então o seu discipulado tem que ser personalizado. Você tem que identificar, conhecer o seu discípulo, conhecer as dores, as feridas, não usar angeliquez, né, que tudo é do demônio, tudo é de Satanás. Né? Talvez o seu discípulo, você não conhece a história do seu discípulo, não sabe como foi a criação dele, quais foram os traumas no seu tempo de infância, o que foi que seu pai disse para ele quando ele era criança, que gerou um trauma, uma coisa que travava. Né? Talvez no louvor ele não consegue adorar, ele não consegue levantar os braços. Será que é porque ele é um incrédulo ou tem alguma coisa nele ali que causou uma ferida, causou uma rejeição na vida dele? Quais foram as palavras que ele recebeu quando criança? Quais foram as palavras que ele recebeu quando estava no ventre da sua mãe? Quais são as palavras que ele recebe na sua escola? Quais são as palavras que o professor disse para ele? Que travou a vida dele, ele não consegue se desenvolver. Ele não consegue crescer, ele não estuda a Bíblia, porque alguma vez falou para ele que ele não sabe ler, que ele lê errado, que tem um português horrível, então ele não consegue pregar, ele não consegue discipular, ele não consegue ter um bom relacionamento, porque talvez na sua família teve algum exemplo negativo. Talvez ele seja um mau marido, porque o seu pai maltratava a sua mãe. Eu acompanhei um jovem que ele falou para mim, pastor, eu odeio meu pai. Ele falou para mim, eu odeio meu pai porque meu pai é alcoólatra e batia na minha mãe. Então ele odeia o pai por causa disso. Só que detalhe, ele tem problema com bebida e ele maltrata a sua esposa. Então aquilo que ele mais odeia, ele se tornou igual. Ele odeia o pai, mas reproduz a mesma coisa. Olha o poder do discipulado como é forte. Mesmo odiando, ele tinha como pai como referência, porque o pai é uma referência espiritual. Então, aquilo que ele odiava no seu próprio pai, ele reproduzia a mesma coisa. E assim acontece na vida dos nossos discípulos. Aí nós, com falta de sabedoria, não queremos gastar tempo, esforço, ouvir. E aí fala, não, é tudo demônio, vamos orar, vamos repreender e vai mudar tudo. Discipulado, irmão, é estar junto. É chorar junto, é caminhar junto, é conhecer um ao outro, é saber um do outro, é aconselhamento, é ser suporte. É suportar uns aos outros, é ser suporte, é estar aqui na base para que ele cresça. Eu lembro, eu gosto de uma frase de um pastor que fala que o discipulador ele é uma pista de aeroporto, para que os seus discípulos decolem. Né? E aí foi esse mesmo pastor que falou dessa questão da cobertura, né? Cobertura espiritual. Existem muitos pastores que de fato são cobertura, impede do discípulo crescer. Mas que você seja a base, que você seja fundamento para que ele cresça. Então tem o discipulador, ele só tem sucesso quando o seu discípulo cresce. Esse é o mistério da Bíblia. A Bíblia toda fala sobre isso. Né? Deus falou com Moisés, falou com Josué. Josué, Moisés já morreu.
Agora é sua vez. Né? E você tem que entender que você tem que preparar o seu discípulo para que ele cumpra o chamado que Deus deu na vida dele. É a sua responsabilidade, né? Para que ele entenda qual é o seu chamado, qual é o seu propósito. Né? Você tem que ter essa cura. Gente, isso requer cura. Tá? Isso requer cura. Existem muitos pastores com síndrome de Saul. Existem muitos pastores que são que nem o rei Saul. Chega o Davizinho, né? Aí coloca o Davizinho lá em cima. Davizinho, tal. Ele toca, é música, é talentoso. Aí o pastor dá a oportunidade para aquele Davizinho, né? O pastor Saul dá a oportunidade para Davi toca, Davi prega, Davi luta, Davi guerreia, Davi participa de todos os cultos. Aí tá aquela ovelha Davi lá na igreja lá, é menino novo, é uma criança. Mas aí Davi começa a se desenvolver. Aí o pastor Saul começa a escutar. Poxa, quando Davi prega, né? Quando o pastor prega é bom. O pastor Saul prega é bom. Mas quando Davi prega, rapaz... Aí o pastor Saul, como é que é? Não. Que isso? Eu sou o rei. Eu sou o pastor. Aí começa a perseguir a ovelha Davi. Começa a perseguir. E existem muitos pastores assim. Existem muitos discipuladores assim. No início é mil maravilha. Meu discípulo é talentoso. Olha como ele prega. Olha como ele faz as coisas. Aí quando percebe que tal, opa, mata. Corta. Não é assim, porque não pode crescer mais do que eu. Gente, eu já congreguei, tá? Numa igreja, hoje não congrego mais, mas já congreguei numa igreja que tinha G12, né? E eu sempre, aí tem, não sei se vocês conhecem como funciona, tem a geração do 12, aí tem a segunda geração do 144, e tem a geração do 1200 e alguma coisa, né? Que é assim, qual o método, né? Tem 12, e esses 12 faz 12, e esses 12 faz 12. E aí na sétima geração a gente conquista o mundo inteiro, né? Se for multiplicando. Aí eu era da geração 144. Mas aí e os 12 são aquelas pessoas mais, né, influentes da igreja, né? Só que a igreja vai crescendo, vai vindo mais pessoas influentes, né, da igreja também. Aí não basta você só ter um grupo de 12, tem que ter outros grupos de 12 para poder acolher essas pessoas mais influentes. Então sempre tinha a eleição de domingo que vem o pastor vai levantar novos 12. Aí citava os candidatos, né? Para chegar na hora, Deus vai falar com ele para escolher. Eu sempre estava na lista, mas nunca era escolhido. Aí eu fui para a rua, vi um rapaz sentado numa padaria. Aí um amigo meu falou assim: rapaz, vamos evangelizar. E eu morria de vergonha de evangelismo, né? Tinha maior vergonha. E eu falei assim... Aí eu queria dizer não, né? Mas eu estava com vergonha de não ser tão espiritual. Aí eu falei, vamos, né? Igual o Chapolin, vamos, né? Aí vamos lá. Aí morrendo de vergonha, fui lá. Eu evangelizei o rapaz se converteu. Aí se tornou meu discípulo. Aí é da geração 1200 e alguma coisa. E aí, numa dessas eleições de 12, o meu discípulo foi escolhido e não eu. Mas, gente, eu fiquei tão feliz. Porque eu comecei a lembrar da história, né? Pô, eu vi ele na rua, né? Tava lá, né? Não era crente. Eu fui lá, conversei com ele. Eu nem queria conversar com ele. Aí eu fui conversar com ele, aí tudo mais. Aí ele aceitou a Jesus. Aí começou a ir para a cela lá em casa. Aí começou a ir para a igreja. E hoje agora tá lá, com um grupo seleto do pastor lá, tá lá. E eu fiquei muito feliz. Porque eu falei, cara, consegui pegar um. E ele cresceu. E eu fiquei muito feliz por isso. Hoje ele tem um ministério de música, ele está viajando, ele está tocando, está pregando. Aí eu acompanho ele no WhatsApp, ele faz culto na sua casa. Aí eu fico olhando as fotos, cheio de gente na casa dele. Eu falo assim, cara, que legal. Né? Ele se desenvolveu. Então, gente, tem anos que a gente não se vê. Mas quando ele me vê, ele faz questão de parar, me abraçar e me chamar de discipulador. Né? E ele, não, você é meu discipulador. Eu falei, não, pai, mas estamos, né? Você está lá, eu estou aqui, é outro ministério, outra igreja. Eu falei, não, mas você é meu discipulador. Né? Ele não se esqueceu. Então, assim, ele cresceu.
mas ainda sou o discipulador dele. Então não é questão de até onde você vai, quão longe você vai, quão o seu ministério vai ser grande ou não. Honra é honra, gente. Honra é honra. Se você pegar o seu discípulo e conseguir que ele se desenvolva no seu chamado, ele pode ser o profeta que vai ganhar as nações. Mas ele vai voltar para você e vai te respeitar e vai te honrar. Porque ele não vai se esquecer de você. Então essa é a nossa responsabilidade. De uns aos outros. Ser suporte uns dos outros. E assim como Deus, lá em Mateus capítulo 28, deixa eu olhar minha hora aqui. Mateus capítulo 28. Esse versículo todo mundo conhece. Versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhe dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Gente, isso é tremendo. Esse é um versículo tão conhecido, né, que às vezes cai naquela coisa assim, não, tá, é que nem o Senhor é meu pastor e nada me faltará, tudo bem, já cai no automático, né? Ah, ok, sim, Senhor é meu pastor, tudo bem, legal. E aí esse versículo também está caindo nessa mesma questão. É tão conhecido que nós paramos de examinar e meditar nesse versículo. Tá? Então, assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Primeiro, nações nessa passagem não são países. A palavra que está escrita aqui é etni, que significa etnias, significa famílias, grupos, tribos. Façam discípulos em todas as tribos, em todas as famílias. Nações nessa passagem não é países. Famílias. Tá? Então, se você achou que eu não sou missionário, então esse versículo não é para mim. Pronto, já acabou de quebrar seu barato. Né? É sim para você. Façam discípulos em todas as nações. Por que nações são famílias? Por quê? Porque cada família é uma cultura. A minha família é diferente da sua família. Mesmo morando na mesma cidade e tudo mais, a criação da minha família é diferente. Quando eu casei com Tayane, a gente viveu alguns conflitos no início, porque a minha família é diferente da família dela. É outra cultura, outra nação. E literalmente, não é nação, é continentes. Era tão diferente que eram continentes. Né? Eu fui criado com 3 irmãos. Né? Não tive irmã. Né? Tayane, filha única criada pela avó, gente. Pelo amor de Deus. Pense no mimo, né, dessa menina. E eu criado com 3 irmãos. Né? Então casamos, aí no início do nosso casamento, a gente passou um tempo morando na casa da minha mãe. Né? E confesso, falo, isso não é de Deus. Tá? Morar na casa de sogra não é de Deus, não é bíblico. Né? A Bíblia fala o quê? Que o homem se juntará com sua esposa, né? Sai da sua casa, né? Sai da sua casa para se juntar, se tornar um. Deixa pai e mãe. Isso é bíblico, tá, gente? É princípio bíblico, tá? Deixa a casa do seu pai e mãe e vai se tornar um com a sua esposa. Mas eu sei que de necessidades, algumas coisas acontecem, isso é normal. Então, morando lá com minha mãe, aí eu criei, né? Irmão, gente, isso é coisa de homem, né? Homem é assim, irmãos, né? Quem já cresceu com irmãos, né? Um veste a camisa do outro e vai, isso é normal. Né? Isso é até legal, né? Eu tô com pressa e minha roupa tá. Eu pego aqui do meu irmão, visto a camisa do meu irmão e saio. Né? Meu irmão pega minha sandália. Pô, cadê minha sandália? Pô, o seu irmão pegou. É normal. Meu irmão, mas na casa de Tayane, se sumisse um cotonete, era guerra, meu irmão. Aí, vai Tayane morar lá em casa. Aí Tayane vê meu irmão com minha camisa. Você acha que isso deu ruim? E ela não entendia, né? Porque são 2 pessoas diferentes, completamente diferentes. Então, assim, nações são famílias, porque famílias são diferentes. Então, assim, eu e minha esposa, mesmo morando na mesma cidade, na mesma nação, mesma cultura, os mesmos costumes, são famílias diferentes, porque são criações diferentes. Por isso que fala, ide em todas as nações. E de fazer discípulos por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Esse batismo aqui, será que é batismo nas águas? Existem duas palavras no batismo na Bíblia. O baptismo e o batismo. São duas palavras batismo que tem no Novo Testamento. Isso fica bem claro quando fala que João Batista fala assim: eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos baptizará, é outra palavra, com o Espírito Santo e com fogo. São dois batismos. João estava apresentando um batismo e apresentando outro batismo diferente de Jesus. São dois batismos diferentes. E nesse versículo é o batismo de Jesus e não de João. Tá? O batismo de água é princípio, tal, tudo ok, tudo certo, tudo bem. Mas esse versículo, tem uma Bíblia lá em casa, que é a Bíblia judaica, né? Que ela traduz o grego para o português, porque a nossa Bíblia foi traduzida para o inglês, e foi para o alemão, e até chegar, rodeou um bocado para chegar aqui em português. E aí tem uma Bíblia lá em casa que foi traduzida diretamente para o português. E é incrível esse versículo, nessa Bíblia, que fala assim: e fazer discípulos em todas as nações, imergindo-os na realidade do Pai, na realidade do Filho e na realidade do Espírito Santo. Ouvi um pastor, ele falou que foi estudar essas duas palavras, o batismo e o baptismo, e no significado era a mesma coisa. E ele falou assim: não, qual a diferença? Tem alguma coisa diferente. Se na Bíblia são duas palavras diferentes, tem que haver um significado diferente. E ele estava na Grécia, assistindo um programa de culinária na Grécia, e está o cozinheiro grego lá citando a receita. Aí pegou as verduras, ele falou assim que as verduras tinham que batizar. Aí pegou, tem que batizar. Aí ele foi lavou. E ele pegou outras coisas, tinha que baptizar e mergulhou. Aí quando ele assistiu, eu falei, então é isso. A diferença, um é lavar, o outro é imergir. Então, batismo é imergir. Então, você tem que fazer discípulos e imergir a realidade deles na realidade do Pai, na realidade do Filho e na realidade do Espírito Santo. Isso é discipulado. Você pega o discípulo e coloca ele na realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. Lembra lá Jesus com Felipe? Venha e veja. E Felipe foi lá e reproduziu. Venha e veja. Ensine tudo aquilo que eu vos ensinei. Tudo aquilo que eu fiz na sua vida. Reproduza isso na vida dos seus discípulos. Transforme a vida dos seus discípulos. E lembre-se disso. Estou sempre com vocês até os fins dos tempos. Amém, irmão? Vamos colocar de pé para a gente fingir que está terminando. Mas vamos terminar assim. Então hoje eu queria falar muito do nosso coração como discipulador. Né? Se você não tiver um coração transformado, não tiver um coração curado, provavelmente você vai gerar discípulos doentes. Então primeiro de tudo, né? Morra para si mesmo. Morra para suas vontades, morra para o seu eu. Assim como Jesus fala assim: quem quiser seguir a mim, negue a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. Essa sua cruz não é sofrência, mas sim o seu ministério, é o seu chamado. O chamado de Cristo foi morrer na cruz. E quando Jesus fala assim: pegue a sua cruz, ele fala assim: pegue o seu chamado, pegue a sua causa e siga-me. Então, mas para que isso seja realizado, você tem que renunciar a si mesmo. Tem que matar a sua vontade, o seu próprio eu, as suas vontades, o seu jeito, o seu método, e dar lugar para o Espírito Santo agir na sua vida. Que é só assim você vai produzir. Se você estiver conectado nele, você vai conseguir produzir frutos. O fruto, né, que é bondade, amor. E se você for como Cristo, as pessoas vão chegar até você e vai querer ser discipulado por você. Amém? Vamos orar? Deus, Pai, obrigado por essa manhã maravilhosa, Pai. Obrigado por essa palavra que coloca nossos corações em Tuas mãos, ó Deus. Nos ensina a ser discipuladores, ó Pai. A sermos pais de verdade, ser maridos de verdade, ser esposa de verdade. Ser exemplo para essa geração, ó Pai. Deus, nós olhamos para essa geração, ó Pai, de hoje, ó Pai. Essa juventude fraca, que por qualquer coisa, ó Pai, se desvia da Tua palavra, se desvia do Evangelho. Pessoas que vão para a faculdade e não suportam as provações que passam lá e acabam se desviando da Tua palavra. Deus, ó Pai, isso tem sido, ó Pai, causado por falta de referência, Pai.
por falta de discipulado, de ensino. Deus, falta de conviver, de andar junto em unidade, de suportar uns aos outros, de amar uns aos outros, de ensinar uns aos outros. Ó Pai, nos ensina, ó Pai. Nos ajuda, Espírito Santo, a suportar. Nos ensina a amar, nos ensina a ensinar. Ó Deus, nos ensina a aconselhar, a encorajar, a avivar. Ó Deus, nos transforma, ó Pai. Seja sempre conosco, ó Pai. Que o Senhor seja o nosso modelo, o nosso mestre. Deus, que possamos aprender contigo, da mesma forma que o Senhor tratava os seus discípulos, como o Senhor discipulou cada um deles, como o Senhor conseguiu alcançar os corações deles. Nos ensina, ó Pai. Nos ensina a tocar nos corações dos nossos discípulos, ó Pai. Para que haja cura, transformação, para que haja crescimento, ó Pai. Para que se desenvolvam. Para que eles consigam, ó Pai, colocar em prática aquilo que o Senhor já escreveu sobre a vida deles, ó Pai. Ó Deus, que possamos entender que antes mesmo que eles fossem formados no ventre da sua mãe, o Senhor já havia escolhido, ó Pai. O Senhor já escreveu a história de cada um deles, ó Pai. E a nossa responsabilidade é entender o que já está escrito, ó Pai. O que já foi determinado por Ti. Conhecer o propósito, o chamado, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Por isso, coloca o nosso coração de discipulador em nossas mãos. Deus nos transforma, Pai, primeiramente, para poder transformar outras vidas, ó Pai. Nos ensina, Pai, para que possamos ensinar. E para que possamos ser a referência para essa juventude, ó Pai. Coloca a juventude da igreja em suas mãos. Coloca os jovens dessa igreja aqui, ó Pai, nas suas mãos, ó Pai. Que eles sejam referências, que eles sejam exemplos, ó Pai. Que quando eles vão para a faculdade, que eles transformem aquele lugar. Que seja como a sarça que queimava e não se consumia. E isso chamou a atenção de Moisés. Não foi o fato de pegar fogo, mas foi o fato de pegar fogo e não se consumir. A coisa mais normal é uma árvore queimar no deserto. Mas o que chamou a atenção de Moisés é que aquela sarça queimava e não se consumia, Pai. Ó Deus, que possamos gerar discípulos assim, ó Pai. Que queime, mas não se consuma, se permaneça firme. E esse fogo pode simbolizar a unção de Deus, como também provações que vão passar lá fora, que sejam fortes, que sejam valentes, e que se apeguem em Ti, que tenham o Senhor como referência, ó Pai. Ó Deus, que possamos ser como profetas, ó Pai, que não apontar para nós mesmos, mas sim apontar para o fogo que é Cristo. Que Ele sim é o Filho de Deus, e é o nosso único mediador entre nós e Deus, ó Pai. Senhor, que possa estar nos abençoando cada vez mais, e nos ensina, e nos capacita. Deus nos encoraja, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu profetizo, ó Pai, que haja discipuladores sadios nesse lugar. Deus, ó Pai, que possamos ser, ó Pai, que por muitas vezes, por nossas doenças, ó Pai, acabamos transferindo essa doença para os nossos discípulos. Nós repreendemos toda a transferência maligna, toda a transferência de feridas e traumas, mas que haja cura, E assim como o Felipe fez, venha e veja, que possamos ter coragem de falar para os nossos discípulos, vem me conhecer, vem andar comigo, vem saber como eu sou em casa, vem saber como eu sou na igreja, vem saber como eu sou na rua, como eu sou no meu trabalho, venha e veja, que possamos ser essas pessoas, ó Pai, que sejamos imitadores de Cristo, para que assim possamos ser como espelho que reflete a glória de Deus para essas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Glória a Deus.